Olá, bem-vindos à nossa primeira aula, a aula de como ganhar mais de 20 mil reais na clínica, prospectar pacientes e perder o medo de não ser suficiente. Pois é, eu pensei com muito carinho nessa aula porque é algo que eu vivi ao longo dessa experiência, desse período de clínica, esses 15 anos, e eu queria compartilhar com vocês como foi a minha trajetória, mostrar para vocês um passo a passo que vocês possam otimizar o tempo de vocês para que vocês possam passar por menos perrengues, menos dificuldades para chegar ali na clínica num patamar bom, né? Claro que a gente pode ainda crescer muito, mas é importante a gente já minimamente sair de um lugar onde você paga para trabalhar, para um lugar que você recebe e recebe um valor muito bom. Então eu quero me apresentar para vocês. Eu sou a Mariana, Amaral, sou psicóloga clínica já há 15 anos. Eu me formei em 2010 e quando eu estava saindo da faculdade eu fui convidada para fazer um curso de capacitação pela Unifesp, onde eu fiquei atendendo os pacientes renais. Então, pacientes transplantados, pacientes com insuficiência renal, com lúpus. Eu e outras pessoas atendíamos lá e fazíamos a parte de pesquisa. E aí, de lá, eu quis fazer uma outra especialização, um tempo depois, que foi a especialização de hospitalar, psicólogo hospitalar. Então, eu fiquei entre a faculdade e a especialização no hospital. Foram 2 anos de atendimentos no São Luís e no Lefort, em São Paulo, onde a gente atendia todas as clínicas. Então, desde UTI, PS infantil, e eu fazia os plantões também, que eram remunerados, fazia também monitoria dos novos estudantes que chegavam. Foi um período muito, muito rico no meu currículo, na minha trajetória, e são memórias muito boas que eu tenho, né? Depois, onde eu ganhei experiência com o atendimento de convênio. Eu vou contar pra vocês como foi. Mas antes disso, eu vou terminar minha formação profissional. Então, eu fiz essa especialização e fiz uma outra especialização pela PUC, que é de Desenvolvimento Humano e Saúde Mental. Então, fiz a formação psicanalítica também. Esse é o meu currículo, mas mais do que isso, né, o que me leva hoje a estar nessa posição, eu acredito que são alguns fatores, né? O trabalhar com o que eu gosto. Então, para mim não é penoso estudar, para mim não é penoso estar no consultório. Então, eu trabalho muito e gosto do que eu faço. Consequentemente, as pessoas gostam, não todas, mas a grande maioria gosta do meu trabalho e elas acabam me indicando para outras pessoas, que é onde vai construindo a tua carreira e o teu nome, né? Então, como é que aconteceu a minha vida? Eu comecei a atender, eu lembro que eu pagava um lugar, uma sala para atender, e eles me forneceriam os pacientes. Eu não lembro os valores corretos, faz muito tempo, mas eu lembro que era mais ou menos R$800 eu pagava de sala, tinha direito a 4 horas, 2 vezes por semana, era uma sala na Paulista, e bem simples a sala, muito simplesinha, e às vezes eu ia lá só para estudar, enfim, e eles me deram um paciente, eles me passaram um paciente, que foi onde eu comecei os atendimentos. Então, no começo, sim, eu pagava para trabalhar. Posteriormente, por volta de 2013, 2012, mais ou menos, eu entrei para uma clínica de convênio. Então, eu trabalhava para uma clínica que atendia convênio. E o repasse, como a gente sabe, o repasse para a clínica já é baixo, para o profissional é mais baixo ainda. Então, eu ganhava cerca de R$10 por atendimento. Eu trabalhava das 8 às 8, de segunda a sábado. E era muito puxado, e a gente não tinha tempo, muitas vezes, de ir no banheiro, de tomar uma água, né? Era um atendimento atrás do outro, e a gente que é psicólogo sabe que às vezes você precisa dar uma pausa, né? Voltar, respirar, fazer relatório, enfim, para depois
tá pronta para estar inteira ali no próximo atendimento. Então era muito complicado, mas foi um período de quase 2 anos onde eu tive muita experiência e eu tenho pacientes que eu conheci lá e que hoje estão comigo, retornaram a mim. Então acho que é muito interessante porque a gente criou vínculos e foi um período muito, muito bom na minha vida, né? Então eu queria compartilhar isso com vocês um pouco. Aí, deixa eu entrar aqui que eu quero mostrar pra vocês o outro ponto. Ops, ok. Vamos lá. Então vamos lá, como ganhar mais de 20 mil reais na clínica? Então vamos começar com o ponto de partida de quanto você precisa cobrar. Como é que a gente quantifica isso, Mari? Né? Vamos lá, vamos fazer os cálculos simples. Quantas sessões por semana você quer? E você pode fazer? Qual é o teu tempo, né? Eu tenho uma flexibilidade de horário, meus filhos estão na escola, meu marido é muito companheiro, então ele fica... eu tenho esse apoio à noite para eu poder também atender. Então, você tem que olhar para sua agenda, olhar para o seu tempo e fazer esse cálculo. Primeira coisa, quantas sessões por semana você quer? Quantas você pode? Quantas você vai entregar com qualidade? Perfeito. E aí, vamos lá para o segundo ponto. Qual o valor médio da sessão? Eu vou cobrar mais barato para ter mais paciente. Não faça. Não faça porque você vai desvalorizar o seu trabalho, né? As pessoas... claro que elas buscam o que elas podem pagar, mas elas estão ali querendo o melhor. Elas querem que você tenha competência, bagagem para poder conseguir resolver o problema delas. Então, não adianta você falar, vou cobrar 70 reais, vou cobrar 100 reais a sessão, e o seu colega cobra 200, 250, porque ela vai querer o seu colega de 200, 250... Ela vai se esforçar para pagá-lo porque ela vai ter a segurança de que ele vai resolver o problema dela, né? A gente sabe que muitas vezes o problema muitas vezes não se resolve, que a pessoa tem que estar inteira no atendimento. Não é nesse sentido que eu estou falando mais no sentido financeiro, tá? Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente. E aí você pensa assim, quantos pacientes por mês eu preciso ter para alcançar 20 mil reais? Então, um exemplo, 25 sessões por semana, cada paciente 200 reais. Ok, chega em 20 mil. É isso que você precisa ter. Mari, mas como é que eu vou ter esses pacientes? Como é que eu vou me diferenciar, né? Então, a gente vai chegar lá. A diferenciação profissional. Atuem, gente, com foco, especialidade, abordagem, público-alvo. Isso é imprescindível. Vocês precisam ter essa colocação, né? É importante vocês terem a sua especificação. Então, por exemplo, eu sou especialista em desenvolvimento humano e saúde mental, a minha abordagem é a psicanálise, né? Então, eu acho que é muito importante. Conheço vários psicólogos que não atendem crianças, já deixam isso especificado no seu portfólio. O que é o portfólio hoje? É LinkedIn, é Instagram, né? Então, é importante a gente ter isso muito bem definido, né? Posicione com autoridade, mesmo que esteja começando, você precisa mostrar o que você sabe, porque não é porque você começou que você não sabe, pelo contrário, você está ali fresco, cheio de teorias latentes na sua cabeça, onde você vai passar isso para as pessoas com muito mais paixão, com muito mais afinco, com muito mais memória, né? Então é importante que você posicione-se como alguém de autoridade. Dê exemplos de diferenciação, por exemplo, ao atender mães com burnout ou TDAH infantil, casais em crises, adolescentes ansiosos ou pessoas com dependência emocional, né? Enfim, você vai achar ali o seu exemplo, seu nicho, né? Isso é muito legal e interessante também, tá? Organização da clínica como empresa. Então, primeira coisa, gente, você não tá ali no consultório pensando, tá bom, vou lá atender. Não,
uma empresa, tá? O seu consultório, a sua clínica é uma empresa. Você tem que ter meta, fluxo de caixa, agenda profissional, processos claros, você tem que ter ali tudo muito encaixado com o CRP, até para que você possa tá dentro das normas éticas, né? Então você tem que saber que você tem que guardar os prontuários por tantos anos, caso alguém te peça, caso tenha algum processo. Enfim, você precisa ter toda uma organização quanto a isso. Invista em ferramentas, Google Agenda, prontuário digital, WhatsApp Business, tráfego pago, ou você mesmo patrocinar seus anúncios. Isso traz uma visibilidade e um reconhecimento de marca que é muito importante para você, tá? Então, esse é um ponto chave também. Ah, Mari, mas eu tô no primeiro semestre de psicologia. Cria um Instagram, mostra os seus estudos, mostra os bastidores, mostra ali como você tá crescendo, vai passando segurança para quem vai te contratar, para quem vai confiar ali as questões íntimas dela para você. Esse é outro ponto. Minha garganta vai ficando seca, eu vou bebendo água. Vamos lá. Precificação, gente. Precificação com segurança. Ai, vou dar o preço. Mas qual que é o valor da sessão? Ah, é 150. Oi? Você vai na loja, você vai ver lá o preço de uma blusa, de uma roupa, tá lá um vestido que você gostou, tá R$250. Você vai chegar e vai falar alguma coisa? Não, você vai levar ou você não vai levar. Você vai no restaurante, vai ver a conta lá, R$400, R$500. Você vai chegar e vai falar, não, olha, desculpa, mas você pode fazer um valor mais baixo? Não, não vai. Então a primeira coisa que você precisa fazer é acreditar no seu valor. Não comece cobrando baratinho. Tenha 2 valores, um particular e um social. Né? É importante isso. Deixe claro que você vai ter reajustes no contrato, pelo menos os reajustes anuais. Né? Isso é fundamental. Isso não é uma troca, é um trabalho, gente. Psicologia não é assistência social. Você está trabalhando, você investiu na sua educação, você investiu no seu conhecimento e você está passando isso para uma outra pessoa. Quando você vai numa consulta médica, o médico está passando ali para você tudo que ele aprendeu, ele está salvando a sua vida, ele está te dando um tratamento, mas você está pagando por isso, né? Então tenha isso em mente. Agora a gente vai para a parte de como prospectar pacientes, tá? Então vamos lá, marketing é muito importante, desde que ele seja ético, tá? Então é muito importante. A gente sabe que a gente não pode precificar as sessões, né, por conta das regulações do CRP, então a gente não pode falar, olha, sessões a partir de... Não, isso não pode ser esse marketing, mas você pode sim fazer um marketing muito ético e isso é muito importante. Conte histórias reais, compartilhe reflexões e informações úteis. Quem está ali te assistindo quer saber o que ela pode fazer para agregar na vida dela. Muitas vezes a pessoa não pode pagar uma sessão de terapia, mas aquilo que você falou no Instagram, aquilo que você falou no LinkedIn ou aonde for, pode ter tocado ela e ter dado um insight, ter feito ela raciocinar e falar, opa, pera, eu posso fazer diferente. Então isso é muito importante também, né? Se você quiser compartilhar reflexões e informações úteis, também é legal. Então use o Instagram com constância, com posts de dica, livros, bastidores do consultório, de estudos, dúvidas frequentes. Faça reels explicando temas que você acha importante, com leveza. Né? O que eu comecei a fazer no YouTube, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube onde ele nem tem muitos acessos e eu também não fico divulgando muito. Mas eu pego, pra mim, tudo que eu tô estudando, eu gravo em vídeo como se eu estivesse falando para outras pessoas. Na verdade, eu tô falando pra mim e aquilo eu tô absorvendo e é como um estudo. Em vez de ficar escrevendo, eu falo e depois eu assisto. E eu publico, porque tá muito bom. Então, o que acontece? É uma forma de você também ir aprimorando os seus conhecimentos, né? Isso é muito legal de se fazer. Canais de atração e conversão, então Instagram,
com o Instagram com estratégia clara, a bio bem bonitinha com destaque, link para agendamento, Google Meu Negócio com avaliações, isso é muito legal de ter, parceria com outros profissionais, nutricionistas, pediatras, professores, grupo de WhatsApp ou canal fechado no Instagram também são ideias legais de se ter. Acho que vale a pena pensar sobre isso e fazendo isso com muito carinho, porque essa troca, né? Quanto mais você é visto, então, por exemplo, você tem uma parceria com nutricionistas, tem uma parceria com a escola, como eu tenho, por exemplo, poxa, a escola acredita no meu trabalho, né? A escola me coloca ali no canal delas, as pessoas me veem, então você vai se tornando visto, vai se tornando referência e o seu trabalho vai dizendo depois por si só o quanto ele é bom, né? Onde estão os seus pacientes? Você atende quem? Né? Isso é muito importante. Onde eles passam o tempo online? Então, por exemplo, mães de crianças pequenas, elas estão onde? No Facebook, no Instagram, grupos escolares, né? Então, vá atrás do seu público para você saber divulgar o seu trabalho. Ofereça palestras grátis online ou presenciais, né? Como lidar com a culpa materna, e-books é muito legal de você ter. Eu sei que o e-book é algo que já está um pouco mais batido, mas vale a pena, sabe? As pessoas se interessam, mostra que você tem esse cuidado com elas. Então, as palestras serem gratuitas é ótimo, você está treinando aquilo, né? Você está treinando o palestrar. A gente não começa bom, a gente se torna bom, né? Então isso é muito legal de você ter também em mente. Envie conteúdos periódicos em listas de transmissões. Acho que vale a pena você perguntar se as pessoas querem receber. Eu tive no começo muita negativa. Ai, Maria, eu não quero. Me tira da lista de transmissão. Um assunto da psicologia não interessa a todas as pessoas mesmo, né? Infelizmente. Então, algumas pessoas, elas não sentem essa necessidade, essa vontade de ouvir. E às vezes dói. Você tá falando sobre o luto, a pessoa não tá pronta ou ela não quer ali mexer com a dor dela. Então, acho que é um outro ponto. Parte 4, gente. Como perder o medo de não ser suficiente? Isso é muito difícil, porque a gente tá lidando com dores do outro. E às vezes você fala, poxa, mas como que eu posso? A gente não pode tirar ali a dor do outro, né? E falar, olha, pronto. É um processo lento que a pessoa vai viver, né? Você pode dar um suporte, você precisa estar ali com escuta, com acolhimento, com intervenção, mas nem sempre, né? Você vai conseguir tirar ali a dor que a pessoa está sentindo, por mais que você queira, por mais que você goste da pessoa, mas você queira que ela fique bem, né? Não é o seu querer que tá em jogo. Então, o que eu quero dizer pra vocês não existe terapeuta perfeita, né? Você não precisa saber de tudo, isso é humanamente impossível. Então, se você tem essa ideia, é uma ilusão, quebre, porque ela não é real, né? Você precisa ser ética, estudiosa e humana, tá? Você vai errar. Tudo bem você errar. O erro não é uma questão pontual. A gente não tá falando ali de um erro médico que pode matar o paciente, não é isso, né? Então, é ao contrário, é um erro que você pode ir entendendo, se aprimorando e também tocando, revertendo aquilo para o paciente. Então, trabalhar com a saúde mental, ela exige humildade, ela exige supervisão, ela exige autorreflexão o tempo inteiro. Então, se você já pensa, poxa, eu quero melhorar, eu quero, não me sinto boa o suficiente, isso é ótimo, mostra que você quer aprender mais, que você está disponível ali para trocas, para ser afetado, né? Para afetar e ser afetado. Então, isso é muito legal. Trabalhe, gente, suas crenças ilimitantes, né? Ninguém vai me pagar por esse valor. Tem muita gente melhor do que eu. Tem muita gente que não vai pagar o seu valor. Tem muita gente melhor que você, sim. Mas isso não desmerece quem você é e não muda que vai ter gente que quer e você vai ser o encontro de outras pessoas, sabe? Então, não tenho o que dizer no Instagram,
Por quê? Por que você acha que você não é interessante? Né? Eu me sentia um pouco assim, quando eu comecei o Instagram, eu pensava assim, poxa, quem que vai querer me ouvir? Eu falo muito né, eu falo muito direta, eu, né, às vezes falo de forma mais bruta. Hoje as pessoas, além de ter um número considerável de seguidores, as pessoas pagam para fazer parte do Close Friends, para ter o meu conteúdo de graça. As pessoas saem das suas casas para vir no consultório, as pessoas vêm de outra cidade para vir aqui no consultório, né? Olha que coisa maravilhosa. Tem pessoas de fora do Brasil, né? Tem pessoas do Canadá, pessoas dos Estados Unidos, pessoas de Portugal, que querem que venham no atendimento online ser atendidas por mim. Então, você tem que olhar para essa crença sua limitante e trabalhar isso em terapia, né? Você estudou, você continua se formando, né? Se formando como ser humano, tem vivência, tem escuta, tem bagagem. Então, acolha seu medo, mas não paralise, né? O medo, ele é um bom sinal, ele mostra que você se importa, mas ele pode tomar o volante se você deixar, então não deixe, sabe? Use ferramentas para fortalecer a sua autoconfiança. Então, faça terapia, supervisão, anote, releia feedbacks de paciente, tenha rituais de preparo antes das sessões, né? Crie um arquivo de conquistas, de goals, né? Sei lá, às vezes colocar ali os depoimentos, os elogios que você recebe. Então, é possível você viver bem da clínica, mas não é sorte, tá, gente? Tem que ter clareza, posicionamento e ação. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, os pacientes, eles vão ser indicados, eles vão vir através de vários canais, seja do seu posicionamento na internet ou principalmente de como você atende, como você vai indicando o outro, né? Então, vale a pena você sempre falar, olha, a pessoa está encerrando a terapia ou você está em processo terápico, fala, eu tô com a agenda aberta. Se você puder me indicar, te agradeço, acho que é importante, né? A gente precisa ir mostrando quanto a saúde mental ela é válida para todo mundo. Por quê, gente? Porque isso vai fazer a sua agenda encher. Isso é muito importante, tá, gente? Então, não tenham vergonha de pedir indicação, porque se a pessoa não gostar de você, ela não vai te indicar. Mas se ela gostar do seu trabalho, ela vai te indicar para todo mundo. Então, se você quiser continuar me acompanhando aqui no Instagram, me siga no Instagram. Eu tenho grupos, faço mentorias, supervisão e tenho o Close Friends também. Então, acho que é importante a gente ter ali essa conectividade também, de ter essa relação mais próxima. E não esqueça, gente, você é suficiente e quando se comprometer com quem você acredita, com seus pacientes, com o que eles sentem, confia nesse compromisso que você fez. Acredita em você, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijão.